Ao redor da nossa casa nós temos um pequeno muro, que é mais ou menos dessa altura, que cerca toda a casa, todo o terreno da casa, casa da Palavra da Vida, cedida para nós. E tem que de tempos em tempos pintar, e é muita tinta, e por causa do clima, muita chuva, muito sol, muita chuva, muito sol, a tinta logo vai embora e é muito gasto. Então resolvemos fazer o seguinte, vamos plantar aquele tipo de planta conhecida como trepadeira unha de gato. Já viu? Já plantou? Talvez na sua casa, no muro, em algum lugar? Né? Você planta e é um negócio que vai crescendo e vai tomando conta de todo o muro. E se você cuidar bem, fica até bonito, não é? E aí você precisa gastar dinheiro com tinta. Porque lá no norte, olha, é muito complicado. É caro e é muito trabalhoso e logo se desgasta. Então a gente foi para preparar, para plantar lá. Então tivemos que fazer esses procedimentos, né? Prepara a terra, tem que dar água, etc., para um dia esperar ver algum fruto. Nós tivemos, como a terra era muito ruim, terra pobre, muita pedra, tivemos que cavar mais ou menos, né, uns 25, 30 centímetros, uns 20 assim de largura, tirar aquela terra pobre, ruim, jogar terra boa, jogar fertilizante, plantar as mudas de um espaço para o outro, de um espaço para o outro, só que tem época também de seca lá em Belém. Seca é 2 dias sem chuvas. Eu estou brincando. Uns 4 dias sem chuva. Né? Porque lá tem reunião. A reunião é antes da chuva ou depois da chuva? Depois, ok, tá. Mas, e a gente plantou. Por todo o muro, e é grande, o terreno é bem grande, os lotes, para quem já foi no PV Norte, né, e alguns de vocês não foram, está feito o convite. E quem já foi, pode voltar, viu? Pode voltar. É uma área bonita, e o terreno é grande e tal, e a gente fica torcendo para crescer. Né? Cresce logo, porque o muro está meio feio, e a gente quer que cresça logo o de gato para cobrir tudo e ficar bonitinho. Mas enquanto isso, e é interessante que algumas partes cresceram bem, e outras só uma mudinha aqui, uma mudinha ali, meio fraca, meio... Vai logo, né? Eu posso jogar um pouquinho de fertilizante, aliás, 3 semanas atrás eu passei ao redor do muro, jogando um pouquinho de fertilizante, arrancando um pouquinho os matos. No tempo mais seco, que não é agora, vai ser lá entre setembro e novembro, eu posso com a mangueira, só que é muito distante. No início, até ia com a aguadeira, né? Mas é muito trabalho. Posso fazer algumas coisas, mas eu não posso fazer crescer por mim mesmo. Mas a gente espera que cresça. A gente espera que cresça. Hoje à noite, eu quero conversar sobre vocês, sobre crescimento espiritual. Certamente você fez vários planos para este ano. É o ano que eu vou emagrecer, ou engordar, não sei. É o ano que eu vou finalmente entrar no curso de inglês. É o ano que finalmente vou aprender a tocar algum instrumento musical. É o ano que eu vou finalmente começar a praticar exercício. Vou começar uma vez por semana, né? Não sei quais são os seus planos. É o ano que eu vou fazer um curso de atualização. É o ano que eu vou tentar achar um emprego ou mudar de emprego. É o ano que eu vou casar. Será que vai aparecer o bonitinho? Ou a menina? Não sei. Você faz planos, mas você não pode deixar de fazer planos na sua vida espiritual. Você não pode esquecer e orar e pensar e pesquisar sobre como é que eu posso crescer também na minha vida cristã. É interessante que no Novo Testamento encontramos muitas passagens bíblicas que nos encorajam, que nos exortam a crescer. Não fique parado, não fique estagnado, não fique onde você está. Avance, progrida, cresça. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, o texto diz assim: quanto a mais, irmãos, Paulo escrevendo aquela igreja que ele ficou muito pouco tempo lá. Mas fala assim, quanto a mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E olha, de fato, assim vocês estão procedendo. Ó, joia! Agora, fique parado, porque vocês estão indo muito bem. É isso que está no texto? Não. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Vocês estão indo bem. Vocês estão agradando o Senhor, vocês estão crendo no Senhor e continuam crendo, dependendo do Senhor, renovando dia a dia a ceia do Senhor, a ideia do Evangelho a cada dia que me dá a graça de avançar. Mas avance mais, cresçam mais. Paulo não queria deixar que os seus discípulos ficassem
paralisados, mas queria vê-los progredindo cada vez mais. É interessante que tem uma carta no Novo Testamento que nós não sabemos o autor. E ela é densa, ela é muito assim, profunda. E ela tem algumas advertências na carta, são 13 capítulos. E é interessante quando você lê a carta, você percebe que o autor está preocupado que aqueles crentes que começaram bem, começassem a regredir, a patinar. E olha só o que ele escreve aos Hebreus capítulo 5. Ele fala assim, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Ele acabou de falar do sacerdote do Senhor Jesus, que é superior ao de Melquisedeque, de outros sacerdotes, de Arão, etc. Coisas profundas, até difíceis de entender. Mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo por quê? Porque vocês são burros e não são inteligentes e não entendem. É isso? Não. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes, lentos, preguiçosos acerca do que ouvem. A esta altura, certamente o autor está pensando, olha, lembra quando o evangelho chegou nas suas vidas? Lembra-se? Lembra-se quando você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus? Lembra-se? A esta altura, nós não temos certeza quanto tempo foi, mas não eram recém-convertidos. Nós se converteram semana passada. Já tinha um tempo. A esta altura, decorrido este tempo, já deveriam ser professores. Já deveriam ensinar outras pessoas. Já deviam dominar esse assunto. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de mingau, de leite. E não podem ingerir uma carne mal passada, um alimento sólido. Quem se alimenta de leite, é claro, é criança que toma só leite e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática está crescendo, está progredindo, está praticando. Prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Perceba no texto, o autor está advertindo os leitores, dizendo, olha, já era para vocês terem avançado. Olha quando vocês creem em Jesus. Talvez estavam sendo seduzidos a voltar na prática religiosa, judaica, ao invés de confiar em Jesus e que Jesus fez de uma vez por todas para a nossa salvação. Já deviam avançar, mas estavam patinando. E se você seguir o texto bíblico, você vai ver que ele vai advertir, dizendo assim, se vocês continuarem assim, Deus nos disciplina. Porque o pai disciplina o filho que não cresce, que não amadurece. Assim como nosso Pai Celestial também nos disciplina para o nosso bem. Então, a gente sofre isso. Nós somos exortados a crescer, mas às vezes a época da nossa vida que parece que a gente está patinando, que a gente não avança, parece que a gente não está ainda firme, está meio inconstante, vem uma dificuldade, vem uma tentação, vem uma provação, vem uma circunstância diversa, e às vezes ao invés de termos coragem e fé, e dependendo do Senhor avançar, parece que recuamos, parece que nos amedrontamos, já era para estar multiplicando em outras vidas, parece que estou voltando ainda no mingau. Nós não podemos ficar assim. Na verdade, Deus está comprometido com o nosso crescimento. Olha o que ele disse aos filipenses, logo no início. Ele elogia os filipenses e ele diz assim, olha, tenho certeza de que aquele, nosso Deus, o Deus triuno, que começou boa obra em vocês, e irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Deus está comprometido com o nosso progresso na fé. Ele nos exorta a crescer, mas ele fala assim, eu comecei uma boa obra na sua vida, e olha, eu não vou pular, eu não vou desistir de você. Você pode até querer desistir de mim, você pode até querer desistir de você mesmo, mas eu não vou desistir de você. Você é meu, eu te salvei, eu tenho propósito para a sua vida e eu vou trabalhar na sua vida. Você pode até ficar como aquele burro empacado que não avança. Ah, mas eu não desisto de você. Eu vou trabalhar na sua vida para que você conheça mais quem eu sou. E o meu projeto na sua vida é formatar o caráter de Cristo em você.
Que você seja a sua vida, a maneira como você pensa, aquilo que você aplaude e aquilo que você rejeita, aquilo que você fala, a maneira como você vive, seja tudo isso semelhante a mim. O caráter de Deus, a beleza de Deus. Eu não quero sujeira na sua vida, eu não quero pecado na sua vida, eu não quero rebelião na sua vida, eu quero a beleza de Deus na sua vida. E eu não vou desistir de você. Aquele que começou essa boa obra de salvação na sua vida, continuará até quando? Até amanhã? Até semana que vem? Não. Até o dia, ou nós vamos para o Senhor, ou Ele vem até nós, nos chama, arrebatamento, Ele vai completar a sua obra. Mas quando você vê essa promessa, qual é o perigo? O perigo é assim, então tá bom. Já que ele é um professor que não desiste nunca, deixa eu ver se eu vou cruzar meus braços e ele fará a obra. Não. A Bíblia fala, na própria carta aos Filipenses, que há uma ação dupla. Nós vamos ler agora o texto que mostra que nós devemos trabalhar e ele está trabalhando. E é um trabalho de duas mãos. Olha o texto bíblico, diz assim: quando eu estava aí, diz Paulo aos Filipenses, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, e no caso estava preso em Roma, escrevendo essa carta aos Filipenses, é mais importante que o façam. Façam o quê? Trabalhem com afinco a sua salvação, ou ponham em ação a sua salvação, ou desenvolvam a sua salvação, depende da versão que você tem nas suas mãos. Obedecendo a Deus com reverência e temor. Agora veja a parte de Deus no processo. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Olha que legal. Então Paulo fala assim, olha, eu estava entre vocês e vocês obedeciam a Deus. Que legal. Agora estou distante, estou longe, já saí de Filipos, estou preso aqui. Que vocês continuem. Vocês não podem ficar tão dependentes de mim para que vocês progridam na fé. Estou longe, estou preso. Na verdade, no capítulo 1 ele vai dizer que, olha, quem sabe Deus vai me libertar e eu desejo voltar e continuar sendo útil para vocês. Mas enquanto estou preso, vocês continuem trabalhando com afinco a sua salvação. Não é a ideia de conquistar a salvação. A ideia é você já é salvo e você vivencia toda a salvação que Deus já lhe tem dado. É viver na prática o que nós já somos em posição em Cristo Jesus. Você já é assim, viva agora assim. É essa a ideia do texto. Agora o texto fala assim, então ele dá uma ordem para nós, mas ele diz, Deus está agindo. Deus está agindo. Deus está agindo em vocês, colocando, olha que bonito, o desejo. Se eu e você temos qualquer gota de desejo de orar, de estar aqui no culto com os irmãos, de ler um pouco da palavra de Deus, se temos qualquer gota de desejo de falar, olha, meu querido, você está num momento terrível no seu casamento, mas tem esperança, Jesus pode salvar você, Jesus pode reconciliar você com o seu cônjuge. Se temos qualquer gota de manifestar Cristo em nossas vidas, é Deus agir em nós também. E não só o desejo, como também a capacidade ou a condição, o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Mas percebendo o texto? O texto fala assim, olha, trabalhe, cresça, avance, progrida. É uma exortação, mas ao mesmo tempo vem a palavra, eu estou trabalhando em você. Eu comecei a boa obra e vou até o fim, não desisto. Olha, eu estou agindo em você para impulsionar, para lhe dar o desejo, mas também a condição de progredir cada vez mais. E Paulo, o pastor Vitor leu o texto, esquecendo as coisas para trás, ficam o quê? Avançando. Que bom, de onde Deus resgatou Paulo até agora, e quando escreveu essa carta, tinha mais ou menos uns 27 anos de vida cristã. 27 anos de vida cristã, ele fala assim, que bom, Deus me resgatou, Deus me salvou, mas tem muito mais à frente. Eu quero perceber e conhecer mais esse poder de Deus da ressurreição. Eu quero avançar. E isso é saúde. E é isso que nós precisamos. Então, meus amados, nós precisamos crescer.
Nós precisamos, eu preciso crescer. Irmãos, eu não sei você, quanto mais eu estou conhecendo de Deus, quanto mais eu percebo, e não é mentira não, quanto mais eu percebo que eu não sei, quanta coisa que eu não sei. Quando você olha para as Escrituras, a gente só riscou, tem muita profundidade, tem muita riqueza para conhecer desse Deus que nos salvou, para conhecer mais dessa salvação que Deus tem prometido àqueles que creem no Senhor Jesus. Nós precisamos crescer. Agora, a pergunta é como crescer? Será que a gente vai dormir hoje e amanhã cresci? O Natan cresceu até 1,80 da noite pro dia? Não, o ano passado ficou bastante. Aliás, é engraçado, né? É engraçado criança, né? Adolescente, né? Pai, mede aí. Ó, abaixa o pé. Não, estica. Quanto tem, né? É igual aquele pai que estava viajando, chegou em casa e o menino perguntou: pai, mede aí, eu quero ver o quanto que eu cresci nessa semana que o senhor ficou fora. Mas filho, eu fiquei uma semana só fora. Não, mas mede aí, vai que eu cresci alguma coisa. Igualzinho o Natan. Mede aí. Aí mediu assim, esticou e o pai para dar uma ajuda. É, filho, um pouquinho você cresceu. Aí o moleque perguntou assim: e pai, e por que gente grande não cresce? A resposta foi quase assim, né? É, filho, a gente grande não cresce assim, mas cresce, né? Cresce de outro jeito, né? Por que gente que conhece Jesus há anos, às vezes parece que não cresce? Agora, lembre-se que o crescimento em Cristo não é assim. Nosso gráfico de crescimento em Cristo, normal, vai ser mais ou menos assim. Aqui está o dia em que Jesus te alcançou, certo? Ok? Pode ter sido ontem, semana passada, 30, 50 anos atrás, eu não sei quando você creu. Será que o nosso gráfico devia ser assim? Isso não é normal. Ou assim, como Montanha Russa, uou! Vai para o retiro de carnaval, jovens, né, e volta animado. Agora eu sou de Jesus, eu vou. Mas chegou em março, né? Acabou o retiro. Foi para a conferência, né, das mulheres, dos homens, dos casais. E depois, não, a vida cristã não pode ser uma montanha russa. A vida cristã é um gráfico que vai crescendo. Às vezes você tem momentos de mais crise, de mais estagnação. Você parece que não se desenvolve, mas você depois retoma. Deus provoca alguma crise na sua vida, alguma situação que Ele chama a sua atenção, faz você dobrar os joelhos, porque você não estava dobrando os joelhos. Você não estava dependendo de Deus. E aí você retoma: Senhor, renova minhas forças, Senhor, renova minha alegria, meu ardor, aquele ardor que eu tive, como a igreja lá em Apocalipse, de Éfeso. Perdesses o primeiro amor. Às vezes temos que restaurar esse amor, esse ardor, esse desejo por Deus, por sua palavra, pelo avanço do evangelho. Mas como crescer? Na verdade, o crescimento passa por tempo. Tempo. Tudo na vida é assim, né? Crianças, né, Kalel? Ontem eu vi o Kalel, né? Filhinho do Valdir e Etamar. O duro que a minha esposa viu, falou assim: parabéns, é a cara do pai. Eu falei assim: minha filha, você não está vendo direito. Eu estou vendo ao vivo, você só viu na foto, não é muito bem assim. Estou brincando com eles. Mas o Kalel vai crescer, amém? Em tudo. Tem o crescimento físico, tem o crescimento emocional, tem o crescimento intelectual, vai ganhando maturidade. Crê em Jesus, vai crescendo espiritualmente, vai crescendo a compreensão da vida, de Deus. É natural que cresça, mas requer tempo. Mas só tempo? Não. Tempo é necessário, mas só o tempo não faz. Já viu gente velha, tola, insensata? Não tem sabedoria? Fala tolice, faz tolice. Passou o tempo, gente, você tem 60, você tem 70, você tem 80, era para ser sábio. Olha a vivência toda, olha as experiências todas, veja quanta coisa aconteceu. Era para ter aprendido muita coisa, mas é tolo, é insensato, faz escolhas erradas, fala tolice. Por quê? O tempo não foi suficiente. A vida cristã é a mesma coisa. Não é ficar no automático. Eu vou sentar, cruzar os braços e a coisa vai acontecer. Não. Nós temos que agir. Agir no decorrer do tempo. E aí eu queria propor para vocês, e eu sei que a hora está avançada, mas o pastor falou que hoje é até meia-noite. Não. O pastor não falou nada disso. Mas, normalmente, pastor, quer que termine o culto? Já podia ter terminado já? Tá bom. Então, o que eu vou fazer? Pode desligar os slides aí, tudo. Vou só resumir aqui. Pegou a palavra tempo? Eu quero ensinar para vocês algo que Deus mostrou para mim e eu achei
joia para a gente não esquecer mais. Você quer crescer na fé? Quer? Eu quero. Eu preciso crescer mais na fé. Eu preciso crescer. Então tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que eu preciso fazer. Pega a palavra tempo. T-I, lá em Belém é E. Nordeste é E, no Norte é E. T-E, estranho, né? Mas T-E-M-P-O. Ok? Pegou? Primeiro T, teste. Você quer crescer na fé? Prepare-se. Deus vai testar você. Vai ter provas. Vai ter dificuldades. Você lembra de Gênesis 22, quando fala assim, Deus fala para Abraão? Sim, Senhor. Pega teu filho, teu único filho, e oferece para mim. O que, Senhor? Se você ler o texto de Gênesis 22, vai dizer assim, Deus colocou Abraão à prova. Se você olha para a Bíblia, você vai ver que homens e mulheres de Deus que cresceram, que avançaram, gente como eu e você. Olha para os personagens bíblicos como cada um de nós aqui, gente como nós, fracas, falhos, fracassamos, ficamos assim, somos como eles. Mas Deus vai nos provar. Deus permite provas, Deus promove provas. Tem visto meu servo Jó? Jesus coloca os discípulos no bote e justamente lá vai ter a tempestade. Olha para a Bíblia, Deus vai trazer provas. E o que Deus ensina para nós? Está passando provação? Tente ter alegria no Senhor. Porque essa provação quer testar a sua fé, a fim de que você permaneça firme. E uma vez que você permaneça firme, você é mais maduro. E o texto de Tiago fala assim, e se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Para tirar 10 na prova? Não, para saber como enfrentar a crise, as provas e aprender. Senhor, está difícil, perdi meu emprego. Senhor, meu casamento não está legal, está difícil. Senhor, olha o meu filho se desviando na fé. Senhor, lá no trabalho eu quero ser honesto e o cara está me perseguindo. Adversidades que nós enfrentamos. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa lidar com essas situações e permanecer firme. E aprender alguma coisa de Ti. E mudar alguma reação minha que eu preciso, Senhor. É o contexto da passagem de Tiago. Testes. Deus pode tentar a gente ao pecado? Não. Tiago 1,13 fala assim, Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Mas Deus pode nos testar? Nos provar? Pode. Mas qual é a bênção? O que diz 1 Coríntios 10,13? O que diz? Já memorizou? 1 Coríntios 10,13. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Olha que beleza, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou humana. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Olha que bênção, Deus não permitirá uma situação tão adversa, ou mesmo tentações tão adversas, que Ele mesmo não me dê condições de resistir, de passar no teste. Vamos reprovar algumas vezes? Claro que vamos. Tiago vai dizer que nós tropeçamos em muitas coisas, mas sabe qual é a coisa boa? Aqui está a promessa de Deus. Ele não permitirá. Ele estará presente. E Ele pode providenciar para você um escape, condição de você ficar firme. Mas você quer crescer na fé? Vai ter? Teste. Segundo, Escritura, Palavra de Deus. Eu sei. Eu já sei disso, Richard. Ler a palavra, mas sabe mesmo? Se você não estiver mergulhado na palavra, se você não estiver abrindo as Escrituras, nós temos a bênção da nossa época essa que muitos não vivenciaram, de ter as Escrituras à nossa disposição. Nós temos que mergulhar na palavra. Quer amadurecer? Quer crescer? Você tem que conhecer esse Deus que se revela nas Escrituras. Você tem que conhecer as promessas de Deus, porque se você conhece as promessas de Deus, quando vem o teste, você fica firme. Eu sei que a tua palavra diz. Se você não conhece a palavra, você não sabe responder para dar razão da esperança que você tem. Você está passando um sofrimento, você está passando uma tentação. Como é que você vai responder àqueles que perguntam, por que você não faz o que todo mundo faz?
Você tem que conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos educar no que é certo, a fim de que sejamos maduros. Esse ano, você já fez propósito de ler a Bíblia toda o ano inteiro? Tem vários aplicativos, tem várias maneiras, mas mergulhe, tente encontrar na sua semana. Eu quero mergulhar na palavra. Estudo individual, estudo como família. Vocês aqui que têm família, sua casa, seu cônjuge. Mesmo talvez seu cônjuge seja descrente. A minha sogra teve seu marido descrente por décadas. Mas ela chamava os filhos. Senta aqui, Johanna, Jenny, Antônio Sávio, senta aqui, vamos aprender Deus. O pai estava lá vendo o Jornal Nacional, mas a mãe estava aqui ensinando as crianças. Como a mãe e a avó de Timóteo ensinaram o seu filho, o seu neto, no caminho de Deus. Então se mergulhe na palavra individualmente, mergulhe na palavra como família e venha à escola dominical. Fiquei contente hoje, pastor, até que a presença foi boa. Venha à escola dominical, venha aprender de Deus, compre um bom livro, veja coisas boas que você pode conhecer mais as Escrituras. Letra M, é mutualidade. Ninguém cresce na vida cristã sozinho. Se você se fechar na sua vida, na sua casa, nas suas coisas, se você não abrir a sua vida, permitindo que outros participem da sua vida, e se você não participar da vida de outros, você não cresce. Lá em Hebreus fala que nós devemos nos importar uns com os outros e incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Não pare de congregar, como muitos têm feito, diz o texto bíblico. Ainda mais como o dia se aproxima, a volta de Jesus. Então, que bom que vários de vocês têm permanecido aqui, têm congregado, porque nós precisamos dos irmãos. Eu sei que às vezes tem irmão que está difícil suportar. Eu sei que às vezes a gente quer ficar no nosso mundo, mas nós só vamos crescer se nós participarmos das vidas. Se eu estou discipulando alguém, se eu estou evangelizando alguém, se eu estou visitando alguém, se eu convido alguém para participar da minha vida, se a gente está vivendo essa mutualidade. Tem 25 mandamentos de mutualidades no Novo Testamento. Uma vez eu estava numa igreja, participando de uma conferência, era uma semana, e lá tinha um amigo meu, e ele me convidou e falou assim: Richard, vamos tomar um café de manhã, amanhã cedo, com os caras que eu presto contas da minha vida. Nossa, que legal, vamos sim. No outro dia estava eu, o meu amigo, e mais 2 homens. Eles se encontravam semanalmente. Tinham um compromisso de ali falar entre eles e morrer ali mesmo. Mas ali estavam prestando contas. Como é que vai sua vida, suas finanças? Como é que vai você e sua esposa? Como é que vai você e seu filho? Como é que está isso e aquilo? E aquela questão lá, você venceu, superou? E um daqueles homens tinha a sua esposa sofrendo de câncer há meses. E ele falou assim: eu tenho encontrado em vocês uma oportunidade de dividir o fardo. É o que Gálatas fala, levar os fardos pesados uns dos outros. Mutualidade. Então você tem que achar esse ano um grupo pequeno, você tem que participar, você tem que chamar alguém para estar na sua vida, prestar contas, investir em alguém, deixar que alguém invista na sua vida, se você quer crescer. O P é de prática. Eu sei que alguns crentes são velhos aqui, sabem muitas coisas. Eu sou um crente velho e sei muita coisa, mas não basta apenas ter informação, tem que ter prática. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Jesus ensinou, olha, teve um cara que ouviu a palavra e praticou a palavra. Ele era sábio e construiu a casa sobre a rocha. Veio tempestade e a casa ficou. Teve o cara que ouviu o mesmo estudo, o mesmo ensino, a mesma palavra. Ouviu, mas não praticou. Porque construiu sua casa na areia e veio a tempestade, a casa. Qual a diferença entre um e outro? Praticar a palavra. Construir sobre a rocha, em outras palavras, obedecer a Deus. Jesus tinha acabado de terminar um sermão longo, conhecido como Sermão da Montanha, ou do monte. Os 2 ouviram. Qual a diferença? Um praticou, o outro só. Que bonito, pastor. Olha que aula de escola dominical.
Hoje nós saímos aqui da escola dominical conversando e eu pensei assim, meu Deus, o que eu tenho que praticar? Eu estou sendo um discípulo radical de Jesus? Eu realmente estou seguindo? O que tem na minha vida que está impedindo de ser um seguidor de Jesus como devo ser? Há alguns outros amores? Há alguns outros amantes do meu amor a Cristo leal? Eu tenho que pensar. Eu tenho que praticar a palavra. Não basta apenas o tempo de igreja. Eu tenho que praticar. Então, esse ano, o que você vai fazer praticar? Talvez suas finanças não estão legal, eu preciso praticar os princípios bíblicos. Talvez seus relacionamentos não estão bem, eu preciso praticar os princípios bíblicos. Talvez tenha um rancor no seu coração, você tem que dar perdão. Eu não sei o que está na sua vida que talvez não está praticando. Peça para Deus, Senhor, eu quero praticar. Em último lugar, e assim terminamos, desculpa passar a hora, é a oração. E eu considero, se puder colocar o último slide, Kátia, por favor, é oração. Eu considero a área mais fraca na minha vida, irmãos, eu estou confessando diante de vocês. Puxa vida, quando a gente se vai para um lugar secreto, e ali a gente dobra os joelhos e conversa com Deus. É fácil falar com Deus? Às vezes não é, mas você fala, e cadê resposta, ou não ouça, né? Isso é tão bom se eu falar, Senhor, sim, meu filho. Isso é tão bom, né? Senhor, de novo, converso com você. Estou aqui, meu querido. Pode falar. A gente não ouve a voz dele. Mas a gente olha para a Bíblia, eu estava pensando em quantos textos bíblicos, tem tantas orações registradas e tantos textos que nos ensinam sobre a orar, a questão de orar. E eu falo assim, meu Deus, ajuda. Essa semana eu fui impactado por uma parábola que eu já conheço há tanto tempo. E a parábola conta, Jesus estava ensinando a nós orarmos sem desistir. Qual é a parábola? Lucas 18. A viúva que foi até o juiz, falou assim, juiz, a minha causa. Juiz, olha a minha causa. Eu estou sofrendo. Juiz, olha a minha causa. Juiz, olha a minha causa. E ela insistindo. Jesus estava ensinando a nós orarmos e não desistirmos. Talvez você está orando por anos por um filho para que volte para Deus. Por um cônjuge que se converta. Por uma situação de negócio que se reverta, por uma pessoa que você quer reconciliação e ela rejeita. Eu não sei pelo que você ora, mas o Senhor fala assim, não pare de orar. Eu oro por minha mãe há anos para conversão, mas algumas vezes eu fraquejei, falei, eu vou parar de orar. Eu não posso parar de orar. A oração é parte do processo da gente crescer em Cristo, orar individualmente, orar como família, orar como igreja, coletivamente. Ali tem a mutualidade e ali tem a oração, orar. E, meus irmãos, eu considero o meu ponto que eu preciso crescer. Qual é o seu? Escolha talvez um ou dois que você fala assim, essa área aqui eu considero um pouco mais fraca. Talvez você é muito irregular no seu tempo com a palavra de Deus. Ainda está muito no beabá, não está avançando. Talvez você é muito irregular na conversa com o Senhor. Talvez na mutualidade você não participa da vida das pessoas e nem permite que as pessoas participem da sua. Você é solitário. Você não se envolve. Talvez seja os testes. A tendência sua é mais murmurar, reclamar do que refletir, orar e falar assim, Senhor, está doendo, está difícil. Mas o que o Senhor quer me ensinar? Olhar para a palavra, o que eu posso aprender? Eu não sei qual é a área que você está enfrentando. Eu queria pedir que você agora mesmo pudesse orar sobre isso. E falar, Senhor, eu quero crescer. Nós precisamos crescer. Deus quer que a gente cresça e Ele mesmo está comprometido com o nosso crescimento. Amém? Ora o Senhor, onde você está, e eu vou encerrar orando. Amado Senhor, muito obrigado. Quando nós estávamos em trevas, acorrentados aos nossos pecados, cegos, nós seguimos o curso deste mundo, nós satisfazíamos os desejos pecaminosos, nosso coração podre. Nós éramos tão perdidos, o Senhor nos resgatou. Muito obrigado, Senhor.
O Senhor nos amou primeiro, o Senhor veio até nós e nos salvou. Uma obra tão linda, uma salvação grandiosa, que nós temos muito ainda que descobrir e desfrutar e passaremos a eternidade. Obrigado, Senhor, que esperança que nós temos. Obrigado, Senhor, que o Senhor está comprometido com o nosso crescimento. E nós sabemos por Tua palavra que não é apenas o tempo, mas são nossas ações e reações ao longo do tempo, a fim de que sejamos crentes mais maduros, mais firmes, mais consagrados, mais conhecedores do Senhor, não só de informação, mas de experiência mesmo, de conhecedores das suas promessas, que dia a dia são aquela esperança que nós tentamos relembrar para trazer para nós esperança para aquele dia. Senhor, nos ajude. Está começando um novo ano, esse calendário, e traz para nós aquele senso de expectativa de que alguma coisa vai mudar, mas, Senhor, nós temos que mudar, para que mude alguma coisa. Então nos ajuda, Senhor. O que na minha vida tem que mudar, Senhor? O que na minha vida tem que melhorar? O que tem que realmente abandonar definitivamente? Senhor, que a gente possa crescer um pouco mais, a fim de sermos mais úteis nas Tuas mãos, mais afiados, instrumentos mais úteis, utilizáveis naquilo que o Senhor quer fazer neste mundo. Ó Deus, os dias são maus. Dá-nos força de olharmos com esperança além de agora, do hoje, deste mundo, dessa vida, com os olhos fixados no Senhor, vivendo cada dia e crescendo cada dia no Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém.